Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre capitalização simples. Nesse regime de capitalização, os juros são calculados em cima do valor principal, que é o capital inicial. Então, o rendimento ele vai ser numa escala linear. É utilizado na prática, por exemplo, quando se faz um pagamento de impostos, que são em parcelas, ou algum tipo de financiamento ou dívida em que o regime é de capitalização simples. Exemplo motivacional. O investidor aplicou 40 mil a uma taxa de juros simples de 16% ao ano, por um período de 45 dias. Descubra o valor do juros simples considerando, na letra A, o ano comercial, 360 dias. Na letra B, o ano civil, 365 ou 366 dias. Então, temos a fórmula do juros simples, capital vezes taxa vezes o período. Na letra A, 40 mil vezes a taxa de 0,16 vezes 45 dividido por 360. Como a taxa está ao ano e o período está em dias, então é necessário transformar o período de dias para ano. Os juros é comercial, então divide por 360, encontrando 800. Na letra B, vamos trabalhar com juros exatos. Então, ao invés de dividir por 360, divide por 365, considerando o ano civil. E aí, o valor do juros vai ser R$ 789,04. Portanto, o ano comercial, 800, o ano civil, R$ 789,04. Usando a calculadora HP12C. Primeiro você limpa a memória, FREG, 40 mil CHS-PV, esse CHS é o sinal de menos por uma questão de fluxo de caixa, 45N, 16I. Observe que na calculadora, para calcular o juros simples, você coloca o período em dias e a taxa ao ano. E coloca agora FINT, ou seja, está pedindo o valor do juros simples comercial. E aí vai ter como resultado 800. Para saber o juros simples bancário, pelo ano civil, ou juros simples exato, tecla R, com essa seta para baixo, e XY. E aí aparece 789,04. Então, primeiro para o ano comercial e o segundo para o ano civil. Juros simples. O juros simples é o valor do rendimento utilizando uma taxa de juros sobre o capital inicial. A fórmula dos juros, para a taxa variável, a primeira expressão, para a taxa fixa, normalmente essa é utilizada em instituição acadêmica, e aqui os detalhes em relação a essas fórmulas. J de juros, C de capital, I de taxa e N de tempo, de período. Um exemplo de aplicação. Um poupador ficou surpreso com um saldo em sua conta e resolveu aplicá-lo em 2 bancos por um período de 6 meses. No banco A, ele aplicou 2/5, a uma taxa de juros simples de 6% ao mês. O restante ele aplicou no banco B, que oferece um retorno a juros simples de 20% ao trimestre. Após o período investido, ele recebeu 46.080 de juros simples total pelo valor investido nos 2 bancos. Qual o saldo que o poupador tinha na conta disponível para fazer o investimento dos 2 bancos? Então, qual o saldo inicial? Vamos à solução. A fórmula, juros igual a capital vezes taxa vezes o período.
O juro total, ou seja, o juro somado dos dois bancos, é igual a 46.080. Então, o juro do banco 1, 2/5 do capital. A taxa, 6% ao mês e o período, 6 meses. Então, o juro do banco 1, 0,44C. Analisando o juro do banco 2. Se é o restante do capital, o restante de 2/5 é 3/5. Então, 3/5 do capital, vezes a taxa de juros que está ao trimestre, vezes o período que está em meses. Então, 6 meses corresponde a 2 trimestres. O juro no banco 2, 0,24C. Agora, a gente substitui aqui o juro do banco 1 mais o juro do banco 2 é igual a 46.080. Ficou então o capital como incógnita. Fazendo a operação matemática, o capital vai ser 120 mil. Então, o feliz poupador, ele tinha lá no seu saldo inicial 120 mil. Montante simples. É o valor acumulado do capital inicial, mais o rendimento, dentro do período que está sendo analisado. Ele pode ser calculado utilizando taxas variáveis ou se trabalhando com a taxa fixa. Na verdade, o montante é o capital mais o valor dos juros. Exemplo de aplicação. Em janeiro, uma família procurou uma agência de turismo para contratar uma viagem de férias no mês de julho do mesmo ano. Verificando o orçamento, a família concluiu que pode utilizar 15 mil de sua renda no mês de março e 12.480 no mês da viagem. A agência informou que só poderia reservar a vaga para a tão sonhada viagem se houvesse um pagamento único no mês de maio. Considerando que a taxa de juros simples é de 2% ao mês, quanto a família tem que desembolsar no mês de maio para que seja equivalente ao que havia planejado no orçamento? Vamos entender inicialmente por esse fluxo de caixa. Janeiro, considerando data 0, mês de março, data 3, mês de maio, data 5 e o mês de julho, data 7. A família pretende pagar 15 mil na data 3 e 12.480 na data da viagem, data 7. A agência disse que quer receber um pagamento único no mês de maio, na data 5. Nesse caso, teremos que fazer uma equivalência financeira de juros simples. Então, esse montante na data 5 vai ser igual à soma desse valor com esse. Então, os 15 mil você tem que trazer para a data 5, então 2 meses. 12.480 precisa voltar para a data 5, também 2 meses. Fórmula do montante, capital, 1 mais I vezes a taxa, vezes o período. E a fórmula do capital, só invertendo montante dividido por 1 mais a taxa vezes o período. A data de referência, também chamada data focal, 5 meses, que corresponde ao mês de maio. E a taxa utilizada, 2% ao mês. Então, o montante que a agência cobrou no mês 5 vai ser 15 mil vezes 1 mais a taxa, 0,02, vezes o período de 2 meses, entre o 5º mês e o 7º mês. Mas, aí agora tem que trazer os 12.480, que seria na data da viagem, mês 7, para a data 5. Então, divide 1 mais 0,02 vezes 2. Os 15 mil funciona como um capital que vai ser transformado em um montante, que ele vai avançar 2 meses.
O 12.480 funciona como montante que vai voltar se transformando em um capital, porque ele retorna 2 meses. Fazendo os cálculos, o pagamento da equivalência financeira será de 27.600. Desconto racional simples. Ele é a diferença entre o valor pago à vista e o valor pago a prazo, considerando algum compromisso financeiro. A característica principal é que é utilizado a taxa de juros simples. O desconto racional simples ele pode ser calculado levando em consideração o valor à vista ou levando em consideração o valor de face, o valor nominal. E o valor atual racional será o valor nominal dividido por 1 mais I vezes N. Exemplo de aplicação. A carteira de um investidor é composta por 3 ativos, ou seja, 3 investimentos, com os seguintes valores de resgate, o valor nominal, o N, 40.000, 60.000 e 80.000. Os respectivos prazos de resgate são 30 dias, 60 dias e 90 dias. Considerando uma taxa de juros simples de 5% ao mês e o modelo de desconto racional, qual é o valor presente dessa carteira de investimento? Então, temos aí a fórmula do valor atual, que vai ser N dividido por 1 mais IN. Como você tem 3 ativos, o valor atual total vai ser a soma desses 3 ativos. Então, aplicando essa fórmula para as 3 situações, você tem 40.000 dividido por 1 mais a taxa, vezes 1, já que 30 dias corresponde ao mês, mais 60.000 dividido por 1 mais a taxa, vezes 2, correspondente a 60 dias, mais 80.000 dividido por 1 mais a taxa, vezes 3, correspondendo a 90 dias. Fazendo a soma, o valor presente dessa carteira é de R$ 159.834,37. Desconto comercial simples. Também é a diferença entre o valor à vista e o valor a prazo de um compromisso financeiro. Só que agora se utiliza a taxa de desconto simples, ao invés da taxa de juros simples. A fórmula para o desconto comercial, valor nominal, vezes a taxa de desconto, vezes o período. Para calcular o valor atual comercial, vai ser o valor nominal menos o valor do desconto. Exemplo de aplicação. Por um empréstimo com valor nominal de 45.000, um cliente recebeu um valor líquido, já descontados os impostos, de 38.000, a uma taxa de juros simples comercial de 5,19% ao mês. Considerando que a devolução do valor solicitado será feita em um único pagamento, qual será a data de vencimento? Vamos analisar. Aqui você tem a fórmula do valor atual comercial e você quer o N, que é o tempo. Você precisa isolar essa informação. Primeiro, passa-se esse N para o outro lado, ele vai passar dividindo. Depois, esse 1. Por uma questão de sinal, vai ficar 1 menos o valor atual comercial dividido pelo valor nominal. Depois, passa-se a taxa dividindo tudo. Então, agora é só aplicar a fórmula. O N vai ser igual a 1 menos o valor atual comercial, 38.000, dividido pelo valor nominal, 45.000, tudo isso dividido pela taxa de 5,2% ao mês. Então, o vencimento vai ser daqui a 3 meses. Outro exemplo de aplicação. A diferença entre o valor de desconto comercial e o valor de desconto racional de uma duplicata é de 800. Seu prazo de vencimento é de 3 meses.
A taxa de desconto simples é de 4,2% ao mês, enquanto que a taxa de juros simples é de 3,4% ao mês. Qual é o valor de face dessa duplicata? Bem, o desconto comercial vai ser N vezes a taxa de desconto comercial vezes o período. O desconto racional, N vezes I vezes N, dividido por 1 mais I vezes N. A diferença entre o comercial e o racional é 800. O N, valor nominal, ele está nas duas expressões. Podemos colocar em evidência, vai ficar N vezes, e aí a expressão interna. Nesse caso, esse resultado é igual a 800. Você passando essa expressão para o outro lado, ela vai passar dividindo. Então, vai ficar 800 dividido pela taxa de desconto, 0,042, vezes o período de 3 meses, menos a taxa de juros simples, 0,034, vezes o período, dividido por 1 mais a taxa, 0,034, vezes 3. Atenção para não confundir taxa de desconto com taxa de juros simples. Então, o valor de face, ou o valor futuro da duplicata, será de R$ 23.952,10. O que você achou desse vídeo? Se gostou, vai lá, dá o teu ok. E não esqueça, se inscreva lá no canal.